Então, essa semana, ela estará sendo totalmente dedicada à oração pela igreja, orar pelos líderes, orar pelas famílias que compõem a igreja, orar, como a pastora disse, pelos que estão desviados. Orar, e é sobre isso que eu vou falar na noite de hoje, para que a igreja de Cristo seja restaurada como no princípio. E quando eu falo igreja, eu estou falando de você, eu estou falando de cada um de nós, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e eu vou procurar ser bem sucinto. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus para a sua igreja. Este é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. Deus nos alcançou e nos resgatou de uma vida pecaminosa em que vivíamos. Deus nos tirou do mundo, ou seja, de uma vida mundana, no mundanismo, e nos trouxe para que fizéssemos parte da sua igreja. E o que eu quero dizer a você, e afirmei na manhã de hoje, que igreja não é uma instituição que o homem criou, nem a família. A igreja, a família, a igreja são instituições divinas. Então, o caráter da igreja, ela é espiritual. O caráter da família, se você não ouviu isso, vai ouvir hoje, é espiritual. Mas como pode, pastor? Se na verdade a igreja é composta por pessoas, se na verdade a família, ela é composta por um homem e uma mulher, um casal que se une, sim, é a parte física, mas ela é um reflexo da realidade daquilo que já existe nos céus. Quando eu falo de família, eu também falo da família de Deus. Quando você congrega, participa, quando você é membro de uma igreja, ainda que local, você é membro do corpo de Cristo, da família de Deus. Não existe diante do Senhor nenhuma placa denominacional de igreja. O que a gente coloca aqui na frente, ou o que vocês estão vendo aqui atrás, isso aqui é apenas para que juridicamente ela possa estar legalizada perante a sociedade. Mas perante Deus não existe isso. Só existe os redimidos do Senhor. Essa é a igreja do Senhor Jesus. E hoje eu vou apressar um pouquinho para tentar chegar na
fase mais importante, eu falei inicialmente que a igreja do antigo, ou melhor dizendo, primitiva, né, porque foi a igreja primeira, aí no início da sua estruturação, e nós queremos voltar ou sermos como essa igreja, ou seja, eu quero ser aquilo que Deus idealizou para que eu fosse. O ideal de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, fica claro nas Sagradas Escrituras. E diz que aquela igreja, e tomara Deus que essa também seja assim, ela era uma igreja que meditava com prazer nas Sagradas Escrituras. E no Salmo 1, verso 2, diz que de dia e de noite as pessoas tinham prazer de meditar nas Sagradas Escrituras. A igreja perseverava na palavra de Deus, Atos 5, 42. Dia a dia, tanto no templo como de casa em casa, o prazer dos crentes daquela época era conversar, compartilhar a palavra de Deus, louvar o Senhor, tinha um prazer na oração. Eu me lembro, e acho que alguns de vocês devem ter experimentado isso, que quando da minha conversão, na faixa dos 27 anos, 26, 27, os jovens tinham prazer em todos os encontros. Vamos orar ao Senhor? Qualquer reunião, até aniversário, era motivo de oração. Eu me lembro que eu e a irmã Mônica, na época, não éramos nem namorados, e fomos um aniversário, e foi tão bom, que aquele aniversário, ele, na verdade, se transformou numa reunião de oração, e nós fomos batizados pelo Espírito Santo naquela reunião, naquele aniversário. Olha que coisa prazerosa, era o tempo todo falando das coisas, das maravilhas do Senhor. Tomara Deus, queridos, que você, jovem, seja assim também, tenha prazer de poder compartilhar daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Segundo, como eu disse, eu vou apressar um pouquinho. O que fazia com que justificava a existência da igreja é que ela era movida pelo sobrenatural de Deus, ou seja, as pessoas tinham fé no seu coração. E para obter fé, você precisa se expor a ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que no momento que você está me ouvindo, no momento que está sendo ministrada a palavra do Senhor aqui na noite de hoje, o Espírito de Deus está gerando vida, está gerando ânimo, está gerando coragem, está gerando expectativa na sua vida de que o Senhor vai agir em seu favor. Isso é fé. E eles tinham isso. E sem fé, meu irmão, minha irmã, é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, e fé não é algo que você possa palpar, mas é ter a confiança e a convicção das coisas que se esperam, nada vai fazer sentido na sua vida.
A fé levava os irmãos e as irmãs a darem testemunho pessoal. E sabe qual é a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite? Como é que tem sido o seu testemunho junto aos seus familiares? Como é que tem sido o seu testemunho junto aos seus colegas de trabalho? Como é que tem sido o seu testemunho na faculdade? Será que você consegue influenciar alguém? Será que as pessoas te veem e te dizem mesmo, eis ali um jovem, uma mulher, um homem de Deus, ele é diferente? Ou será que a minha vida, a sua vida, não tem apresentado nenhuma diferença? Que as pessoas olham para você e é um outro comum, é uma pessoa comum. Mas não é assim que devesse ser. Na verdade, meu irmão, minha irmã, o Evangelho, ele produz transformação de vida. É poder de Deus. E quando eu e você somos transformados por Deus, eu brilho com a glória do Senhor. O meu testemunho é conhecido. Eu vou te dizer uma coisa bastante em particular. Deus tem nos ensinado que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a nossa pregação para o mundo tem sido o nosso testemunho. Você não precisa falar, você precisa viver. Quando você vive o Evangelho, quando você vive a palavra de Deus, você não tem necessidade de abrir a sua boca, porque as pessoas estão vendo, elas estão lendo a sua vida. A fé move o coração de Deus, o braço de Deus, põe Deus em ação. Terceiro, o poder de Deus é liberado através de dois ingredientes: palavra e fé. Quando você ou essa igreja, ela se transforma numa igreja que tenha palavra, conteúdo e tenha fé, nós temos a liberação do poder de Deus para realizar grandes coisas no nosso meio. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que o poder de Deus está no nome do Senhor Jesus Cristo. Abra em Atos, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo de número 12, que diz assim, Atos 4, do verso 9 ao 12. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular ou principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu
não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero te dizer, meu irmão, que o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua igreja, o propósito de Deus para essa igreja local, é de que ela seja uma igreja poderosa. É que ela seja uma igreja que faça e veja o impossível acontecer. Porque ela faz, prega e ela realiza, não em nome dela, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. E se nessa noite você veio a este lugar, a casa do Senhor, e necessita de uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, quem sabe você esteja com uma tremenda dificuldade dentro da sua casa, no meio da sua família. Pode até ser que existam pessoas enfermas na sua família. Pode ser que existam necessidades de restauração de relacionamentos dentro da sua família. Talvez você esteja recebendo mensagens que não vêm do coração de Deus, dizendo para você que você não passa de um fracassado, que as suas orações não chegam nos céus. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos desfazer essas mensagens que possam ter chegado até você. Queremos desfazer, em nome do Senhor Jesus Cristo, as obras das trevas na sua vida ou no meio da sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero liberar a palavra de cura, a palavra de restauração, a palavra de vida, e dizer para você, minha irmã, para você, meu irmão, você é especial ao coração de Deus, você é amado do Senhor. Deus não te vê da maneira como você mesmo se vê. Deus não nos vê com as nossas falhas, com os nossos defeitos. Deus não nos critica pelas nossas vulnerabilidades. Mas o Senhor te diz: eis que eu te salvei, eu te remi, para que você fosse minhas primícias, um povo adquirido, não com ouro nem com prata, mas pela minha vida, pelo meu sangue derramado. Eu paguei um altíssimo preço para que você fosse liberto de toda escravidão do pecado. Hoje, minha irmã, meu irmão, eu e você somos revestidos de Cristo Jesus, eu e você somos justificados em Cristo Jesus. Eu quero declarar, esta igreja, ela é vitoriosa em Cristo Jesus, ela é composta por homens, por mulheres, que mesmo e apesar de falhos, são redimidos do Senhor, são pessoas que transportam a presença de Deus no seu interior, e o Senhor declara para você a palavra de vitória, e você nessa noite vai receber, é a mensagem que vem do coração de Deus, é a mensagem de bênção na tua vida. O Senhor te cura, o Senhor te sara, o Senhor te liberta,
o Senhor restaura, o Senhor vem e Ele te salva, o Senhor transforma a tua vida, Ele tem poder para isto. E se você crer, verás a glória de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero fazer um convite nessa noite. Aqueles que porventura encontram-se desanimados, aqueles que porventura encontram-se tristes, que não sabem ou não lembram mais do que é a alegria da salvação, a alegria de pertencer ao corpo de Cristo, a Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, porventura, tem pensado em tantas coisas que só te desvalorizam, ouça o que Deus tem para você. A mensagem de Deus é que você tem valor. Por isso, eu quero pedir agora a todos aqui presentes que coloque-se de pé nesse momento. E aquelas pessoas que porventura se encontram necessitadas de uma intervenção sobrenatural de Deus nessa noite, eu quero que você deixe o seu lugar e venha aqui na frente no altar do Senhor. Altar de Deus, meu irmão, minha irmã, é lugar de sacrifício. Eu sei, eu reconheço que é um tremendo sacrifício, é um desafio. Na verdade, você deixar o seu lugar e caminhar até aqui na frente, mas isso, eu vou falar a verdade, é coisa só para quem tem coragem. Coragem para se quebrantar diante do Senhor. Coragem para declarar publicamente: eu preciso do auxílio divino. Eu quero saber, minha irmã, meu irmão, tem pessoas aqui que já demonstraram isso e vieram aqui. Mas eu quero que você também tenha coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Deixe o Espírito de Deus envolver a sua vida. Não pense, não fique mais imaginando o que os outros vão pensar de mim. Mas venha como uma criança, como aquelas criancinhas vieram aqui na frente. Venha você também, porque o Senhor quer abençoar a sua vida. Mas é preciso que você dê um passo para Deus. Enquanto isso, eu vou pedir ao Mateus que esteja louvando e ministrando ao Senhor nesse momento. Enquanto estiver ministrando, nós vamos estar orando, abençoando e ungindo a sua vida. E o Senhor vai estar liberando o poder dele para realizar curas, maravilhas, prodígios, milagres, transformação de vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.